Imagine por um instante que nada do que aconteceu na sua vida foi por acaso. Não as pessoas que chegaram, nem as que partiram. Não os encontros improváveis, nem as perdas que pareciam injustas demais para caber no seu coração. Imagine que cada curva, cada atraso, cada erro de rota escondia uma precisão silenciosa, que só agora começa a querer ser entendida por você. E talvez, lá no fundo, você já tenha sentido isso, aquela sensação discreta, quase tímida, de que existe um fio invisível guiando certos momentos, costurando caminhos, aproximando destinos. Uma força que não grita, mas sussurra. Uma inteligência que não se impõe, mas sugere. Uma presença que não obriga, mas convida. E você sente. Você sempre sentiu, mas nunca soube como explicar. A verdade é que nós crescemos treinados para duvidar do invisível. Nos ensinaram a confiar apenas no que se mede, no que se toca, no que tem uma explicação imediata. Nos disseram que coincidência é só coincidência, que sinais são apenas interpretações, que intuição é fantasia. E assim, sem perceber, aprendemos a anestesiar essa parte sutil de nós que observa, que pressente, que percebe antes da mente compreender. Mas mesmo assim, apesar de todas as camadas de lógica e ceticismo que a vida nos pediu para vestir, algo insistiu em nos tocar. Não é carência espiritual. É um idioma silencioso, sutil, sofisticado. Um diálogo entre você e aquilo que existe além da sua compreensão imediata. Um campo inteligente que responde não ao que você diz, mas ao que você vibra. Não ao que você deseja, mas ao que você realmente está pronto para receber. E eu sei que talvez parte de você tenha medo de explorar isso mais profundamente. Medo de parecer ingênuo. Medo de ser enganado por ilusões. Medo de se decepcionar com o que não entende. Mas hoje, aqui, você não precisa acreditar em nada. Só precisa permitir sentir, permitir observar, permitir considerar a possibilidade de que sua vida é mais complexa e mais guiada do que te contaram. A verdade é que a sincronicidade sempre esteve ao seu redor. Não como um truque, não como uma promessa mágica, mas como um convite. Um convite para ouvir o que o mundo vem tentando te dizer há anos. Um convite para participar e não apenas reagir. Para despertar e não apenas existir. Para coautorizar sua realidade, ao invés de sobreviver a ela. Então, antes de seguirmos, faça um acordo consigo mesmo. Por esta próxima hora, suspenda a pressa. Suspenda o julgamento. Apenas permita-se lembrar. Sinta sua respiração se expandir. Sinta seu corpo suavizar. Sinta sua mente abrir espaço. Porque hoje você não está aqui por acaso. Nenhuma parte disso é acidental. E talvez, quando este vídeo terminar, você olhe para a sua própria vida e perceba que o universo nunca ficou em silêncio. Você só estava aprendendo a escutar a ilusão do acaso, o que realmente está por trás das coincidências. Há momentos em que a vida parece brincar com nossas certezas. Uma informação aparece na hora exata. Uma pessoa cruza nosso caminho no instante perfeito. Uma palavra dita no momento preciso muda tudo. Durante anos fomos ensinados a chamar isso de coincidência, a acreditar que são apenas eventos aleatórios que, por acaso, se alinham. Mas no fundo existe aquela impressão teimosa, quase desconfortável, de que algo maior está operando. Como se a realidade tivesse uma inteligência silenciosa e nós estivéssemos apenas começando a enxergar suas pistas. Não se trata de superstição, não se trata de fantasia. Trata-se da capacidade humana de perceber padrões e significados além do óbvio, quando nossa mente está desperta o suficiente para enxergar o que a pressa tenta esconder. E tudo começa na atenção. O cérebro humano não enxerga o mundo inteiro, ele seleciona. É o córtex pré-frontal que decide o que entra e o que fica de fora.
A maior parte da realidade passa despercebida, como ondas que atravessam o ar sem jamais tocar nossa consciência. Mas quando algo dentro de nós está pronto para ver, a percepção muda. A atenção seletiva não cria coincidências. Ela revela as que já estavam ali, esperando. Como quando um assunto se torna importante e, de repente, tudo ao redor parece falar sobre ele. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando essa mudança interna acontece, o real parece se ajustar. E talvez nesse instante, o acaso deixe de ser acaso e se torne resposta. Jung chamou esse fenômeno de acaso significativo. Dois eventos aparentemente desconectados se encontram com um propósito que a lógica comum não consegue explicar. Uma sincronia que não obedece a causa e efeito tradicionais, mas segue uma ordem mais profunda, uma ordem simbólica. Enquanto o olhar científico clássico tentava enfileirar o mundo em explicações lineares, Jung sugeriu que existe um diálogo secreto entre a mente e os acontecimentos. E hoje, curiosamente, parte da física moderna encosta nesse mesmo mistério. Entrelaçamento quântico, duas partículas que se influenciam mesmo separadas por distância. Probabilidades que mudam com a observação. De certo modo, a ciência começa a tatear o que a alma sempre soube. Consciência e realidade não caminham separadas. Mas existe uma fronteira delicada aí. Nem tudo que parece sinal é sinal. Às vezes, é apenas o cérebro buscando sentido onde não há. E outras vezes, é a alma tentando falar onde a mente não quer ouvir. A diferença entre imaginação e percepção profunda não está na intensidade do sentimento, mas na qualidade da presença. Quando o cérebro vê sinais por carência, surge ansiedade, confusão, expectativa. Mas quando a alma responde, há calma, clareza silenciosa, uma sensação de encaixe. Não há pressa, não há pânico, há reconhecimento. Como se a vida dissesse: preste atenção, mas não se agarre. Sinta, mas não force. Existe uma sabedoria nesse equilíbrio, e ela não se conquista pela urgência, mas pelo estado de observação interna. Um método simples, mas poderoso, é registrar sincronicidades por alguns dias. Não para provar algo a si mesmo, mas para iluminar o que normalmente passa despercebido. Anotar o que acontece como se fosse testemunhar a própria vida com mais presença, muda a relação com a realidade. Padrões começam a surgir, repetições, temas, palavras que retornam, pessoas que reaparecem no momento exato. Quando você escreve, você vê. E quando você vê, aos poucos percebe que certos acontecimentos não são eventos isolados. São capítulos de uma narrativa que vem sendo escrita em silêncio, desde muito antes de você perceber que estava sendo conduzido. Não é controle, é escuta. Houve um caso muito conhecido entre médicos e pesquisadores do comportamento humano, que sempre retorna quando falamos de sincronicidade. Um cirurgião, racional até os ossos, acostumado a confiar somente em protocolos, ciência e exatidão. Cético, convicto de que a vida é um conjunto de reações biológicas e nada mais, até o dia em que uma coincidência mudou tudo. Ele estava prestes a iniciar um procedimento complexo quando um pensamento insistente surgiu. Adie. Não era medo, não era dúvida técnica, era só uma sensação, insistente e calma. Ele ignorou. Afinal, sentimentos não substituem lógica. Mas o pensamento voltou. 1, 2, 3 vezes. Ele respirou fundo, chamou a equipe e decidiu remarcar. Mais tarde descobriram que, naquele mesmo horário, uma falha elétrica afetou parte do centro cirúrgico e teria comprometido o procedimento de forma grave. Para ele, aquilo não era só um susto técnico. Era algo quebrando sua certeza. Algo que não cabia nos relatórios ou no bisturi. E assim começou sua busca, não por respostas espirituais, mas por entender de onde vem essa inteligência silenciosa
que às vezes nos alcança antes de qualquer máquina. Talvez você já tenha vivido momentos assim, intuições que pareceram absurdas, mas se revelaram precisas, coincidências que mudaram trajetórias, olhares que chegaram antes das palavras, situações que escaparam da racionalidade, mas que, dentro do seu peito, fizeram um sentido profundo. Você não estava fantasiando, não estava inventando, estava percebendo. E perceber é o primeiro passo para participar. É assim que a consciência se afina. Não pela pressa de querer controlar o invisível, mas pela humildade de reconhecer que existe uma inteligência maior em movimento. A ilusão do acaso começa a cair quando paramos de tratar o mistério como ameaça e começamos a tratá-lo como linguagem. Como quem não tenta adivinhar o fim do livro, mas se permite ler página por página, entendendo que há uma lógica ali, mesmo que ela não se revele de imediato. E quando essa compreensão se instala, o mundo deixa de ser um cenário aleatório e se torna um campo vivo, sensível, responsivo. Não é um universo que quer te testar. Não é um universo que quer te punir. É um universo que conversa. E quando você começa a ouvir, algo dentro de você muda para sempre. Porque perceber o que antes parecia acaso é despertar para o fato de que você nunca esteve andando sozinho. A física da conexão, o campo que liga pensamentos e eventos. Há uma sensação que muitos tentam esconder, até de si mesmos. A impressão de que certos acontecimentos não apenas surgem, mas respondem. Não como mágica infantil, não como desejo fantasioso, mas como se a realidade fosse sensível ao que pensamos, ao que sentimos e ao que vibramos. Durante muito tempo, a ciência pediu que ignorássemos essa intuição. Durante muito tempo, a espiritualidade pediu que acreditássemos cegamente nela. E entre esses dois extremos, uma pergunta ficou perdida no silêncio. E se ambas estivessem enxergando apenas partes da mesma verdade? Existem fenômenos que a lógica linear não abarca. Existem movimentos do destino que não cabem nas explicações antigas. E quando olhamos com calma, abrimos espaço para um entendimento mais maduro. Consciência e mundo se tocam, não como símbolos separados, mas como partes de um mesmo tecido. Greg Braden, estudioso de padrões humanos e campo unificado, trouxe uma visão ousada. Existe uma matriz que conecta tudo, onde pensamento, emoção e realidade não são processos independentes, mas vibrações que dialogam. E, curiosamente, parte da física moderna já lida com ideias que, anos atrás, pareceriam misticismo. Entrelaçamento quântico. Duas partículas que permanecem conectadas, mesmo separadas, por distâncias incalculáveis. A observação alterando o resultado. A matéria se comportando de forma diferente quando alguém está presente para ver. Há um ponto onde os cientistas, ao explicarem o menor nível do universo, tropeçam em algo que lembra poesia. Existe ligação sem contato. Existe influência sem toque. Existe resposta sem pedido explícito. Isso não é superstição. É limite humano sendo empurrado para além do conhecido. A teoria da informação integrada, proposta por Tononi, afirma algo profundamente sutil e, ao mesmo tempo, grandioso. A consciência não é apenas um produto do cérebro. Ela pode ser um campo, uma rede, uma teia, algo que permeia, que atravessa, que sustenta. Não estamos apenas dentro do universo, participamos dele com nossa percepção. O que você sente altera o que você percebe, e o que você percebe molda o que você vive. Em outras palavras, realidade não é algo que acontece apenas fora de nós. Ela tem uma parte que cresce de dentro para fora. E isso muda tudo. Porque quando aceitamos essa possibilidade, começamos a compreender que pensamentos não são apenas pensamentos. Emoções não são apenas emoções. São ondas que se movem, que ressoam, que tocam algo maior do que o próprio corpo.
Há uma razão profunda para isso. O coração, por exemplo, não é apenas uma bomba muscular. Ele possui um campo eletromagnético dezenas de vezes mais intenso que o do cérebro. E esse campo muda conforme nossas emoções. A coerência quando sentimos verdade, presença, gratidão, clareza. Há caos quando estamos em medo, ansiedade, descontrole. Não é metafórico, é mensurável. E quando o campo interno muda, nossa percepção muda. De repente, começamos a notar sinais, conexões, movimentos sutis do mundo ao redor. Não porque o universo decidiu de repente falar, mas porque finalmente estamos escutando com um estado emocional que permite escuta. Sentir e perceber, aliás, sempre caminharam juntos. Só esquecemos disso quando nos ensinaram a desconfiar do invisível. Existe uma prática simples que muitos pesquisadores do comportamento humano exploram: promover coerência entre mente e emoção através do foco no coração. Não é mandamento espiritual, é fisiologia. Quando o corpo entra em estado de coerência, algo se alinha. A mente desacelera, a percepção afina, o campo interno deixa de vibrar em ruído e passa a vibrar em ordem. E é nesse espaço silencioso que começamos a perceber o mundo de outro jeito. O que antes parecia casual começa a parecer direcionado. Os encontros ganham propósito. As decisões se tornam menos racionais e mais precisas, como se uma parte de nós enxergasse antes dos olhos. Há uma cena no cinema que simboliza essa compreensão com uma beleza rara. Em Interestelar, o amor é retratado não como emoção romântica, mas como força. Uma força capaz de atravessar tempo, espaço, lógica, porque certas conexões existem além do físico. Certas ligações não precisam de proximidade para serem verdade. Quando assistimos a essa história, não sentimos admiração pelo roteiro. Sentimos reconhecimento, porque uma parte nossa já sabe, já experimentou algo parecido, já sentiu uma conexão que não consegue explicar, mas também não consegue negar. Isso é o que acontece quando realidade e consciência dançam. Não é fé, não é cálculo, é experiência. E talvez você já tenha notado isso em momentos simples. Pensar em alguém e essa pessoa aparecer. Desejar com profundidade algo que não era desejo superficial, e um caminho se abrir. Sentir um chamado interior e perceber que o mundo responde com leveza, quase como se estivesse organizando o cenário ao seu redor. A vida não é aleatória quando estamos alinhados com ela. O universo não é mudo quando estamos prontos para ouvir. A conexão não é invenção quando ela se manifesta antes da mente formular explicação. E quanto mais reconhecemos essa interdependência entre o que sentimos e o que vivemos, mais percebemos que não estamos tentando controlar o mundo. Estamos aprendendo a participar dele. Isso não é sobre poder, não é sobre manipulação, não é sobre transformar a realidade em uma extensão do ego. É sobre sintonia, sobre a delicada arte de ser parte e não dono, sobre entender que não estamos separados do que nos acontece. Quando compreendemos isso, um tipo diferente de confiança nasce. Uma confiança que não exige certezas, mas percebe sinais. Que não força respostas, mas escuta movimentos. Que não implora por destino, mas caminha com ele. Porque, no fim, a física da conexão não é sobre provar que o mundo responde a nós. É sobre lembrar que sempre fez isso. Nós é que demoramos para perceber. Existe um ponto delicado, quase silencioso, onde o desejo humano e a percepção do sagrado se confundem. Uma linha tão fina que muitos se perdem nela sem perceber. Porque quando a alma anseia por sentido, ela se abre. Mas quando o ego anseia por controle, ele se agarra. E o mundo interior muda completamente dependendo de qual das duas forças está no comando. A sincronicidade, quando genuína, chega com suavidade. Chega com uma calma que não exige, não implora, não pressiona.
Mas a carência emocional tem pressa, tem fome, tem medo. E quando o medo fala, nós confundimos qualquer movimento da realidade com um sinal urgente que precisamos decifrar. Não é culpa, é humano. É o coração procurando o chão no meio de uma vida que, muitas vezes, parece imprevisível e imensa demais. A mente carente não olha o mundo como ele é. Ela olha como ela precisa que seja. E quando essa carência assume o comando, tudo vira código, tudo vira mensagem, tudo vira justificativa para escapar da insegurança interna. Mas isso não é sincronicidade. É a tristeza tentando conversar, vestida de revelação. Quando estamos emocionalmente famintos, interpretamos migalhas como banquetes, coincidências comuns como destinos, silêncios como recados ocultos. Não porque somos fracos, mas porque há partes nossas que ainda buscam garantias, carinho, aprovação, pertencimento. Há feridas antigas que, quando tocadas, distorcem a lente do que sentimos. A busca por sentido vira busca por validação. E o universo não está nos enganando nesses momentos. É apenas a nossa própria vulnerabilidade pedindo cuidado. A ciência nos ajuda a entender por que isso acontece. O cérebro, ao antecipar algo que deseja, libera dopamina, uma química poderosa que nos faz perseguir sinais, enxergar padrões, criar expectativas. Mas expectativa não é intuição. Expectativa é projeção. E quando projetamos nossos medos ou desejos no mundo, começamos a chamar coincidência de destino e ansiedade de missão. Isso não é despertar espiritual, é o corpo tentando lidar com emoções que não foram acolhidas. A dopamina cria uma trilha de ilusões. Isso significa algo sobre mim. E pouco a pouco, ficamos presos num ciclo em que confundimos imaginação emocional com orientação profunda. É aí que surgem as frustrações, os erros dolorosos, a sensação de estar sendo enganado pela vida, quando, na verdade, estávamos enganando a nós mesmos sem perceber. Há um estado interno que muda tudo. A neutralidade vibracional. Não é frieza, não é indiferença. É uma quietude curiosa, uma observação limpa, desprovida de necessidade urgente de resposta. Nesse estado, você não força interpretações, você não se apressa para encaixar significados em tudo. Você permite que a vida mostre o que é dela, e não do seu medo. É um olhar que sente, mas não suplica, que percebe, mas não implora, que se abre, mas não se agarra. Quando estamos nesse espaço interno, os sinais verdadeiros se destacam, porque eles não vêm para suprir uma ausência emocional. Eles chegam como confirmação serena, como sincronia natural, como parte de um fluxo que existe independentemente da nossa vontade pessoal. Quando o medo governa, ele cria coincidências negativas. Não porque o universo esteja nos julgando, mas porque a mente tende a encontrar aquilo que ela teme quando não há espaço interno para discernimento. O cérebro vai onde a emoção o conduz. E se a emoção é medo, o mundo parece ameaçador. Se é abandono não curado, o mundo parece indiferente. Se é necessidade constante de confirmação, tudo vira mensagem pessoal, inclusive o silêncio. E é assim que muitos se perdem. Não porque faltou fé, mas porque faltou calma. Não porque faltou sinal, mas porque faltou espaço interno para ouvi-lo sem ruído emocional. Há histórias que ilustram isso com precisão dolorosa. Pessoas que enxergam sinais em cada palavra, em cada olhar, em cada número que aparece repetido, acreditando que tudo está falando diretamente com elas o tempo todo. A vida vira decifração constante, um esforço exaustivo para encontrar sentido onde há apenas projeção. Elas se desconectam do presente, da simplicidade do agora, e começam a viver num teatro mental onde o protagonista não é a sabedoria, mas a ansiedade. Em vez de sentir a vida, tentam decodificá-la obsessivamente, e nesse processo perdem o chão.
Não porque estavam buscando demais, mas porque estavam tentando fugir demais do vazio interno que não foi acolhido. Você já pode ter sentido isso em algum momento. Aquela urgência para que algo signifique algo. Aquela ansiedade que tenta vestir a espiritualidade para evitar o contato com uma dor mais profunda. E se isso já aconteceu, respire com gentileza. Não é falha, não é fraqueza, é parte do caminho humano. A verdadeira sincronicidade começa quando estamos presentes, inteiros e silenciosamente atentos, não tentando preencher carências, mas permitindo que a realidade toque aquilo que já está pronto para ser visto. A verdade não pressiona, a verdade não força. O erro invisível nunca foi acreditar em sinais. O erro foi acreditar que só seríamos guiados se estivéssemos constantemente interpretando tudo. Às vezes, a maior sabedoria não está em buscar mensagens, mas em sanar o espaço interno que transforma qualquer coincidência em urgência emocional. Quando isso se harmoniza, o mundo perde o aspecto de código enigmático e ganha o brilho de algo muito mais simples e muito mais profundo. Um movimento vivo que conversa com você quando você está pronto para ouvir, e não quando você está desesperado para interpretar. A sincronicidade real não se esconde da calma, ela nasce dela. Há algo fascinante nesse instante em que começamos a perceber que a vida fala não com palavras, mas com movimento. Quando entendemos que o universo não conversa como um professor diante de um quadro, mas como um rio silencioso cuja corrente revela seu sentido só para quem aprende a observar sem pressa. As coincidências, quando vistas com maturidade, deixam de ser eventos isolados e passam a se tornar parte de uma linguagem antiga, profunda, que não se impõe, apenas ecoa, e é preciso um olhar sensível, uma mente serena e um coração disposto para escutar o que não fala, mas se repete. Porque o universo raramente grita, ele repete. Repete até você enxergar. Repete até você lembrar. Repete até o entendimento não ser mais uma questão intelectual, mas uma verdade sentida. Jung nos deixou um legado precioso ao falar do inconsciente coletivo e da forma como os arquétipos moldam nossa experiência. Não apenas como símbolos psicológicos, mas como forças vivas que atravessam a história humana e constroem nossas narrativas pessoais. É como se cada um de nós nascesse dentro de uma grande tapeçaria simbólica, onde figuras, metáforas e padrões não são invenções da mente, mas expressões da alma. E quando eventos externos começam a refletir temas internos, quando o mundo parece espelhar nossos movimentos mais profundos, não estamos diante de acaso. Estamos diante do diálogo entre o visível e o invisível, entre o que sabemos e o que ainda não ousamos admitir. O universo, como um espelho silencioso, devolve imagens daquilo que precisamos enxergar, e não necessariamente do que queremos ver. A lógica simbólica é diferente da lógica linear. Ela não busca explicações imediatas. Ela busca significado. E o significado quase nunca aparece em frases diretas. Aparece em repetições, em encontros recorrentes, em imagens que voltam, em pessoas que surgem em ciclos, em temas que insistem em nos acompanhar até que possamos acolhê-los. Quando um número retorna inúmeras vezes, quando um animal cruza seu caminho repetidamente, quando uma frase chega de múltiplas fontes, quando um nome reaparece em lugares distintos, isso pode ser apenas coincidência comum, é verdade. Mas quando esse padrão toca algo dentro de você, desperta memória, traz sensação, vibra no corpo. Então talvez não seja apenas o mundo repetindo eventos. Talvez seja sua própria consciência pedindo para se expandir. Alguns chamam isso de superstição, outros de sensibilidade. A verdade está no meio. Não devemos correr para interpretar tudo, mas também não devemos ser cegos ao que insiste em aparecer. O universo não fala por capricho. Ele sinaliza quando existe abertura. E simbolismos não são códigos mágicos, são espelhos, são portas. São ecos do que já está vivo dentro de você. Quando começamos a perceber esses ecos com maturidade, sem ansiedade, sem necessidade de respostas instantâneas, nasce um tipo diferente de sabedoria, a sabedoria da observação profunda. E essa sabedoria percebe que nada está tentando nos manipular, tudo está tentando nos revelar. Há quem mantenha registros do que vê,
não como superstição, mas como forma de treinar o olhar. Ao registrar símbolos, padrões, repetições, a percepção muda. Não se trata de adivinhação, trata-se de reconhecimento. Assim como alguém aprende um idioma convivendo com ele, aprendemos a linguagem da realidade convivendo com ela com mais consciência. Primeiro observamos, depois percebemos, depois sentimos e então, sem esforço, começamos a decodificar, porque o entendimento verdadeiro não vem da mente apressada, vem da sensibilidade que se torna clara com o tempo. E quando esse nível de percepção se instala, símbolos deixam de ser mistério e se tornam orientação suave. Existem histórias que ilustram isso com beleza e humildade. Uma médica rigorosa e profundamente racional começou a notar repetidas vezes a sequência 1111 aparecendo em sua vida. A princípio, tratou como fruto de atenção seletiva, nada além disso. Mas algo naquela repetição começou a tocá-la de forma diferente. Não era medo, nem superstição, nem desejo de criar fantasia. Era uma sensação de precisão, de alinhamento, de delicadeza, como se o mundo estivesse piscando para ela, não pedindo crença, mas convidando-a a observar. Com o tempo, outras sincronicidades começaram a aparecer. Encontros inesperados, palavras que chegavam no momento exato, um chamado interior para mudar a direção da própria vida. Ela não se tornou mística, ela se tornou atenta. E atenção, quando madura, não cria ilusões, revela caminho. Ver padrões não significa perder o pé no chão. Significa reconhecer que existe mais para perceber do que aquilo que os olhos alcançam. E o universo, quando quer que você veja algo, não entrega mapas complexos. Ele traz sinais simples, repetidos, discretos. E quando você estiver pronto, você saberá. A compreensão chega como quem lembra, não como quem descobre, porque a linguagem do invisível não é uma linguagem nova para você. Ela é antiga, ela é ancestral, ela sempre esteve aí. Você apenas está aprendendo a escutar sem pressa, sem medo e sem fantasia. E é assim, com calma e presença, que o código oculto das coincidências deixa de ser um enigma e se torna uma conversa íntima entre você e aquilo que te guia desde o início. Há algo profundamente humano e silenciosamente doloroso em perceber. Muitas pessoas caminham pela vida cercadas de sinais, coincidências significativas, encontros precisos e presságios sutis. E mesmo assim seguem adiante como se nada estivesse acontecendo, não por falta de inteligência nem por ausência de sensibilidade, mas por o ritmo interno delas foi calibrado para sobreviver e não para perceber. Vivemos em uma cultura que glorifica a pressa, que celebra quem corre, quem ultrapassa, quem produz sem pausa. E, nesse estado constante de urgência, perdemos a capacidade de notar o que não grita, o que não exige atenção, o que nasce no silêncio. A sincronicidade é discreta, e o mundo hoje ensurdece, não porque as mensagens tenham desaparecido, mas porque nossa escuta se tornou turbulenta demais. Quando o corpo está tenso, a mente fica apertada. Quando a mente fica apertada, o olhar encolhe. E quando o olhar encolhe, tudo o que existe fora do estreito corredor das nossas expectativas passa despercebido. É por isso que tantos ignoram os sinais que poderiam mudar destinos. Não porque não os receberam, mas porque não estavam emocionalmente disponíveis para reconhecê-los. O cérebro, acostumado ao imediatismo, busca apenas aquilo que promete recompensa rápida. E sincronicidade não opera sob o relógio da ansiedade. Ela não surge para satisfazer a pressa, ela surge para expandir a consciência. E consciência que está ocupada demais com urgências não se expande, se contrai. Existe um vício sutil que raramente admitimos, a dopamina da urgência. O prazer que vem de sentir que estamos sempre correndo para algo, conquistando algo, avançando para algum lugar. É uma sensação enganosa de propósito, como se movimento significasse profundidade. Mas movimentar-se sem sentir não é evolução, é fuga. E quem foge nunca percebe os sinais do caminho, porque está ocupado demais tentando chegar. Chegar onde? Para quê? Quando vivemos como se estivéssemos sempre atrasados para uma vida que ninguém sabe exatamente onde começa, perdemos o valor do instante. E é no instante que a sincronicidade vive. Ela não espera que você tenha tempo. Ela acontece no agora. Quem vive projetado no futuro perde o convite do presente. Há uma diferença fundamental
entre observar o fluxo da vida e tentar forçar o resultado. Observar o fluxo é confiar, sem ingenuidade. É caminhar com os olhos abertos, sem tentar controlar cada curva do caminho. Forçar resultado é tentar comandar aquilo que não se controla. O tempo das coisas, a profundidade das conexões, o ritmo dos encontros. Muita gente não percebe sinais porque tenta ser autor de tudo, e não coautor do que vive. Existe orgulho nesse movimento. Existe medo também. O medo de não estar no comando. O medo de perder. O medo de depender de algo que não se vê. Mas o universo não conversa com quem grita. Ele conversa com quem escuta. E escuta exige espaço interno. A intuição, essa faculdade silenciosa que nos guia sem mapas e sem explicações completas, não é talento místico exclusivo de alguns. Ela é neuroplasticidade. Ela é o cérebro aprendendo a reconhecer padrões além do óbvio. Ela é resultado de presença, de atenção profunda, de sensibilidade emocional refinada com o tempo. Mas a maioria nunca treina essa capacidade. Treina apenas a lógica, a rapidez, a capacidade de responder a estímulos imediatos. E assim, aos poucos, a intuição atrofia. Não desaparece, apenas adormece. Até que um dia, talvez numa crise, talvez num momento de solidão, talvez, diante de uma coincidência impossível de ignorar, algo dentro acorda. Mas enquanto isso não acontece, repetimos padrões antigos, ciclos conhecidos, escolhas previsíveis. Caminhamos por estradas familiares, porque temos medo de nos perder no novo. E assim, evitamos o único lugar onde o inesperado se revela. A vida tem uma forma curiosa de ensinar. Quando não estamos atentos ao que ela sussurra, ela aumenta o volume. E se ainda assim não ouvimos, ela repete o mesmo cenário com novos personagens, novas situações, novos contextos, até que a lição se revele. Não por punição, mas por precisão. Aquilo que você não integra, retorna. Aquilo que você tenta fugir, reaparece, não porque a vida é dura, mas porque ela é persistente. E muitos confundem essa persistência com azar, quando na verdade é apenas orientação não compreendida. Quem vive na superfície chama isso de destino cruel. Quem aprende a observar entende que é apenas a vida insistindo para que você cresça. Há quem diga que não recebe sinais, mas muitas vezes o que acontece é outra coisa. O sinal veio, mas foi ignorado porque não era conveniente, porque não cabia nos planos, porque exigia mudança, porque sugeria uma direção que assustava, porque pedia coragem. Coragem às vezes dói. Não no corpo, mas no ego que quer garantias antes do primeiro passo. Mas sincronicidade não entrega garantias. Ela entrega convites. Convites para confiar, para expandir, para se mover em direção ao que ressoa e não apenas ao que é seguro. Muitos ignoram sincronicidades porque querem certeza antes da travessia. E a certeza nessa jornada não vem antes. Vem durante. Vem quando você atravessa, não quando você observa da margem. A metáfora do GPS ilustra algo profundo. Quando estamos desesperados por controlar o caminho, insistimos em traçar rotas com a mente, calculando cada curva, cada risco, cada desvio. Mas se você já tentou usar um GPS enquanto grita com o aparelho, sabe que nada acelera o processo. A rota só se recalcula quando você para de tentar vencer a lógica e simplesmente escuta. O universo funciona de forma semelhante. Ele não responde ao desespero. Ele responde à clareza. Ele não se comunica com quem exige. Ele se revela a quem se abre. Há um momento, um instante de quietude, onde a visão chega. E enquanto tentamos forçar o destino, não ouvimos quando ele sussurra. A maioria ignora sincronicidades porque vive como se a mente fosse o único instrumento de navegação. Mas existe um tipo de sabedoria que nasce do corpo, da emoção, da sensibilidade interna, uma forma de perceber que se parece mais com sentir do que com pensar, uma capacidade de intuir antes de entender. E num mundo que venera a lógica e desconfia da sensibilidade, essa capacidade é tratada como fraqueza, quando, na verdade, é força rara. Porque quem sente o mundo com profundidade não está perdido, está afinado. A pessoa distraída corre, a pessoa consciente percebe. A distraída insiste, a consciente escuta, a distraída força, a consciente responde.
Se há algo que transforma o modo como vivemos, é o simples ato de desacelerar o olhar interno. Não para abandonar a razão, mas para permitir que ela compartilhe espaço com a percepção. Não para fugir da realidade, mas para entrar nela com mais presença. A pressa cria cegueira, o controle cria tensão, a ansiedade cria ruído. E entre esses ruídos, a vida continua tentando nos alcançar. Sempre tentando, sempre oferecendo caminhos que poderiam ter sido vistos, escolhas que poderiam ter sido percebidas, sinais que poderiam ter nos poupado de repetições dolorosas. E quando finalmente entendemos que não se trata de má sorte, nem de abandono, nem de falha pessoal, mas de excesso de ruído interno, algo se libera, algo suaviza, algo abre. A sincronicidade está presente para todos. Ela não escolhe alguns e rejeita outros. Ela não premia, não pune, não humilha. Ela orienta. Ela ilumina pontos que a razão não alcança sozinha. Mas, para enxergá-la, é preciso um tipo de presença que não cabe na pressa. Uma disposição interna para ver além da superfície. Uma disponibilidade emocional para perceber sem tentar controlar. Uma humildade para reconhecer que o universo não fala a língua do ego, mas a língua da alma. E a alma não grita, ela sussurra. E quem aprende a ouvir esses sussurros pouco a pouco, para de repetir ciclos, para de bater nas mesmas portas fechadas, para de lutar guerras que não eram suas, porque começa a caminhar com o fluxo e não contra ele. E, quando essa escuta desperta, algo extraordinário acontece. O mundo não muda. Você muda. E quando você muda, o que o mundo mostra também muda. Não porque ele é mágico, mas porque você aprendeu a perceber. Aprendeu a enxergar o que sempre esteve ali, esperando que o seu ritmo interno se tornasse capaz de ouvir. E talvez seja por isso que, um dia olhando para trás, você perceba que tudo estava tentando te guiar desde o início. O que faltava não era sinal, era silêncio. Era espaço. Era maturidade emocional para reconhecer que o universo nunca parou de falar. Nós apenas vivíamos rápido demais para escutar. Há um momento na vida de qualquer pessoa sensível em que ela começa a perceber algo desconcertante. A realidade não se move apenas em resposta ao que pensamos, mas principalmente ao que sentimos. Não importa o quão convincente a narrativa racional pareça. Há uma força mais profunda atuando no silêncio do corpo, como se o universo escutasse vibrações antes de palavras, intenções antes de argumentos, frequência antes de pensamento. E essa percepção não chega como teoria. Ela chega como experiência, como aquele instante em que você percebe que o mundo ao seu redor está refletindo o que você ainda não nomeou, mas já está vivendo por dentro. Como se a vida, paciente e misteriosa, estivesse o tempo inteiro acompanhando sua vibração emocional, e não a sua voz externa. Não vivemos num universo que premia boas intenções superficiais ou frases afirmativas repetidas mecanicamente. Vivemos num campo que responde ao nível de coerência que existe entre o que pensamos, sentimos e encarnamos. E é por isso que tantas pessoas dizem que desejam prosperidade, mas vibram medo, que pedem amor, mas carregam feridas não tocadas, que afirmam confiança, mas respiram ansiedade. Não é julgamento, é condição humana, uma condição que todos atravessam antes de despertar para um entendimento maior. A realidade não se comove com nossas palavras quando elas não refletem nossa verdade emocional. E isso não é punição, é precisão. A vida apenas ecoa aquilo que já está maduro dentro de nós. E quando algo não está pronto, ela não condena. Ela devolve experiências que revelam o que precisa ser integrado. O HeartMath Institute passou décadas investigando a relação entre emoção e campo eletromagnético humano e descobriu algo que culturas ancestrais já sabiam intuitivamente. O coração é um centro de inteligência e comunicação tão importante quanto o cérebro. Ele emite um campo mensurável, que muda conforme a emoção. Estados de gratidão, presença e compaixão criam coerência. Estados de medo, resistência e controle criam desordem. Não é metáfora, é fisiologia sutil. E quando esse campo se desorganiza, não é apenas o corpo que sente, a percepção do mundo muda. Ficamos miúdos diante da vida quando estamos emocionalmente desalinhados. Pequenos diante do tempo, frágeis diante do futuro, perdidos diante de sinais que de outra forma seriam evidentes. Porque o mundo não parece hostil,
Nós é que estamos vibrando ameaça. Há um detalhe importante. A coerência emocional não significa positividade forçada. Não significa sorrir enquanto sangra, nem pintar pensamentos bonitos sobre uma dor que continua pulsando dentro do peito. Coerência é alinhamento, é honestidade emocional. É permitir que o que sente seja sentido, para então poder ser transformado. Forçar felicidade é como colocar perfume num corpo ferido. Mascara por um instante, mas não cura. E o universo, essa inteligência que observa a nossa vibração e não apenas nós. Retórica. Reconhece a diferença entre verdade e maquiagem emocional. Quando tentamos atrair algo sem termos integrado a emoção correspondente, não recebemos fracasso. Recebemos espelhos. Espelhos que revelam o que precisa ser cuidado para que a vibração se expanda sem esforço. É por isso que tantas pessoas dizem se sentir presas a padrões repetitivos, não porque estão amaldiçoadas, mas porque ainda não dissolveram o núcleo emocional que atrai experiências que reforçam o aprendizado pendente. A realidade é generosa em sua firmeza. Ela não nos abandona ao caos. Ela nos acompanha até que possamos enxergar. E enquanto não enxergamos, aquilo que não foi compreendido retorna. Retorna em relacionamentos que parecem diferentes, mas carregam a mesma dor central. Retorna em oportunidades que vêm e vão na mesma velocidade. Retorna em escolhas que repetimos mesmo quando prometemos a nós mesmos que seria diferente. Não é falha, é continuidade evolutiva. Não somos punidos pelo universo. Somos acompanhados por ele. A coerência entre pensamento e emoção funciona como um código. Quando o que sentimos e o que pensamos caminham juntos, algo se abre. As decisões fluem com menos resistência, as coincidências se aceleram, a intuição se aproxima e a vida parece se tornar mais responsiva. Mas quando dizemos algo e sentimos outra coisa, a vibração se divide e o universo responde à parte mais verdadeira, mesmo que seja a parte que ainda dói. Por isso, muitas pessoas experimentam resultados contrários às suas intenções conscientes. Não porque algo está errado com elas, mas porque existe uma parte interna, mais profunda e mais honesta, que ainda está pedindo cura em vez de manifestar. Essa é a razão pela qual observar o corpo é tão importante. O corpo não mente. Ele é o primeiro a sinalizar quando há incoerência emocional. Um peso no peito quando dizemos estar bem. Uma tensão abdominal quando afirmamos que confiamos. Um nó na garganta quando tentamos ser fortes. Esses sinais não vêm para atrapalhar nossa evolução. Vêm para apontar o caminho. O corpo é o tradutor da alma. Ele mostra, antes de qualquer pensamento, onde ainda tentamos manipular a vida com intenções bonitas, mas emoções frágeis. E quando aprendemos a escutá-lo, algo poderoso acontece. Saímos da ilusão de controle e entramos num espaço de auto-honestidade radical, onde o mundo não precisa mais nos ensinar através da dor, porque começamos a nos ensinar através do sentido. Há histórias de pessoas que viveram coincidências inesperadas e dolorosas, até que perceberam que elas não eram castigos, mas reflexos. Um trauma não integrado pode criar ecos emocionais tão fortes que moldam a experiência externa, até que a parte ferida seja vista com compaixão. Não é que o universo esteja projetando o sofrimento, é que a vibração interna busca completude. E se uma emoção está presa, ela chama por atenção através de eventos externos que ressoam com sua frequência. Quando finalmente acolhemos o que estava silenciado, isso que preferimos esconder, racionalizar ou empurrar para o fundo do corpo, o mundo responde. Não com mágica, mas com harmonia. Não com espetáculo, mas com leveza. Porque aquilo que estava tenso dentro de nós deixa de vibrar medo e passa a vibrar verdade. Talvez você já tenha sentido isso sem saber nomear. A diferença entre uma decisão tomada com medo e uma tomada com clareza. A diferença entre um caminho escolhido por ansiedade e outro escolhido por paz. Quando escolhemos pelo medo, o mundo parece estreito. Quando escolhemos pela paz, o mundo se abre. E não importa se o passo é pequeno ou se o caminho ainda é desconhecido. Quando a vibração está alinhada, o movimento parece certo, não perfeito. Certo, há um reconhecimento intuitivo que não exige prova, apenas presença. E é, nesse lugar, que a vida responde com sincronicidade verdadeira. Porque deixamos de forçar o universo a participar da nossa confusão emocional e começamos a dialogar com ele a partir de um espaço mais íntegro.
Nada disso significa que precisamos estar sempre equilibrados para que a sincronicidade aconteça. Ao contrário, ela surge frequentemente no meio da vulnerabilidade. Mas existe uma diferença entre vulnerabilidade honesta e ansiedade disfarçada de fé. Na vulnerabilidade honesta, existe abertura, existe entrega, existe coragem para olhar para dentro. Na ansiedade disfarçada, existe esforço, existe pressão, existe tentativa de controlar o invisível para evitar sentir o que dói. E o universo percebe essa diferença, não porque esteja nos julgando, mas porque reage àquilo que estamos oferecendo como vibração. A vida não se curva à nossa vontade, mas se amplia diante da nossa verdade. Quando entendemos isso, algo dentro relaxa. A necessidade de controlar diminui. A urgência se dissolve. O medo de perder espaço se transforma em capacidade de confiar. Não é otimismo ingênuo. É maturidade emocional. A sensação de que não precisamos correr atrás do universo, porque quando alinhamos o que pensamos com o que sentimos, é o universo que começa a se aproximar de nós. Coincidências deixam de ser exceções, passam a ser ritmo. A vida deixa de ser batalha, passa a ser interação. E, pouco a pouco, percebemos o que sempre esteve diante de nós. Não estamos tentando convencer o universo a nos ouvir. Estamos aprendendo a conversar com ele através da energia que carregamos. E quando essa conversa se estabiliza, não vivemos mais implorando por sinais. Eles simplesmente aparecem. Não vivemos mais tentando manifestar com força. As coisas começam a fluir com menos resistência. Não vivemos mais presos à necessidade de provar algo. Passamos a experimentar. Passamos a observar. Passamos a confiar. A coerência emocional não nos transforma em alguém que manipula a realidade. Ela nos transforma em alguém que se move com ela. E essa é talvez a maior liberdade que um ser humano pode experimentar. Perceber que não precisa dominar o mundo para ser guiado por ele. Só precisa estar inteiro. E inteiro não significa perfeito. Significa sincero consigo mesmo. Há um ponto em que tudo isso se torna claro. Não no pensamento, mas no sentir. É o momento em que percebemos que o universo não fala com a nossa mente primeiro, fala com nossa vibração. E quando essa percepção se firma, o mundo deixa de ser um lugar onde buscamos respostas e passa a ser um lugar onde as respostas nos encontram, porque aquilo que vibra a verdade não precisa correr atrás de nada. Ele atrai, ele chama, ele convoca o próximo passo com uma naturalidade que parece mágica para quem observa de fora, mas que é apenas coerência para quem vive por dentro. E então, olhando para trás, percebemos que nunca estivemos sozinhos. Nunca estivemos sem direção. Nunca estivemos sem sinal. O universo sempre falou. Nós é que precisávamos aprender a ouvir com o corpo, com a emoção, com a vibração. A alma nunca perdeu o caminho. Foi apenas o ego que por medo caminhou na frente. Agora, talvez seja o momento de permitir que a alma conduza novamente. Porque quando ela conduz, o mundo não responde com barulho, responde com precisão silenciosa. E essa precisão é o que muitos chamam de sincronicidade, mas que na verdade é a vida, devolvendo em experiência tudo aquilo que já estava escrito dentro da sua frequência. Há um instante na jornada humana que não pode ser ensinado por livros, cursos ou teorias, porque ele não nasce de informação, ele nasce de despertar. Um despertar silencioso, íntimo, que acontece quando você deixa de se ver como alguém que apenas reage à vida e passa a se perceber como alguém que participa dela, não como quem tenta controlar tudo, mas como quem finalmente entende que o universo não é uma máquina indiferente, nem um juiz severo, nem um tabuleiro caótico onde forças aleatórias determinam o seu destino. Ele é um campo vivo, responsivo, inteligente, e, quando você começa a se alinhar com ele, algo muda profundamente na maneira como a realidade se organiza ao seu redor. Você deixa de caminhar contra a corrente e começa a caminhar com a corrente. Não por resignação, mas por sintonia. Não por submissão, mas por reciprocidade. Esse é o ponto de virada. A transição invisível entre ser levado pela vida e caminhar com a vida. Antes desse ponto, a existência parece um esforço constante. Como remar contra um rio que insiste em puxar você na direção contrária. Você tenta controlar, tenta prever, tenta planejar cada passo como se a segurança pudesse ser construída através de rigidez e antecipação. Mas há fadiga nisso.
Há exaustão, há um desgaste profundo que nasce da tentativa de segurar o incontrolável. Quando esse cansaço chega ao seu limite, muitos acreditam que estão fracassando, mas na verdade estão à beira do renascimento, porque a alma, exausta de lutar contra o fluxo, começa a se perguntar se existe um outro modo de viver. E essa pergunta é o início da mudança. A verdadeira cocriação não começa quando você descobre técnicas ou afirmações. Ela começa quando você desiste do controle e assume a presença. Porque a vida não está pedindo que você domine o universo com a mente, e sim que você esteja alinhado com ele através da consciência. Controle é medo disfarçado. Cocriar é confiança encarnada. E o caminho entre uma coisa e outra costuma ser feito de pequenas quebras internas. O momento em que você percebe que, apesar de toda a sua força mental, sua lógica, sua estratégia, existe algo além, algo que você sente antes de entender. Algo que te chama não para lutar, mas para escutar, para cooperar com uma inteligência que não é externa a você, mas que também não se limita ao seu ego. Quando isso começa a acontecer, seu cérebro entra em um estado diferente. Cientistas chamariam de abertura perceptiva, expansão neural, aumento da plasticidade cognitiva. Espirituais chamariam de alinhamento. Pessoas comuns descrevem como clareza, como paz, como aquela inexplicável sensação de que algo está me guiando. Não importa o nome, importa a experiência. A mente deixa de ser uma feira barulhenta e se torna um lago quieto. E é nesse silêncio que a intuição, que sempre esteve ali, mas era sufocada pelo ruído, finalmente encontra espaço para falar. E quando ela fala, você não escuta como uma voz externa. Você sente como um reconhecimento interno, como se uma parte mais antiga e mais sábia de você despertasse e dissesse: agora eu posso conduzir. Muitos descrevem essa fase como um período em que as coisas começam a fluir com naturalidade. Não significa ausência de desafios, mas significa ausência de guerra interna. Significa sentir quando algo é para você, antes mesmo de entender o porquê. Significa não forçar portas que não se abrem, porque você percebe que o tempo certo é tão importante quanto o caminho certo. Significa dizer sim com o corpo inteiro quando algo ressoa. E quando não ressoa, não insistir. Não porque tenha medo, mas porque sabe. Essa é a sabedoria sutil que diferencia quem vive reagindo de quem vive criando. Não é uma criação arrogante, mas uma criação em parceria com o tempo, com o ritmo, com o campo que sustenta tudo. A visualização quântica, tão falada em círculos modernos, só funciona verdadeiramente nesse estado. Não quando é usada como ferramenta de fuga ou promessa mágica, mas quando nasce de uma vibração interna que já está alinhada com o que deseja manifestar. É neste ponto que práticas como a ponte quântica, ensinada por pesquisadores contemporâneos como o Dr. Joe Dispenza, deixam de ser técnica e se tornam experiência. Não se trata de imaginar resultados para forçar o universo, mas de sentir a realidade futura como se ela já estivesse viva dentro de você. O futuro, então, não é algo distante a ser conquistado com esforço nervoso. Ele é um campo de possibilidade que você toca com a sua vibração presente. E quando essa vibração é coerente, algo acontece. A realidade começa a responder antes mesmo do movimento físico. Mas nada disso, absolutamente nada, tem valor se não for acompanhado de autenticidade, porque o universo não se curva a desejos superficiais, nem a caprichos do ego. Ele responde à intenção verdadeira, aquilo que nasce do coração e não da ansiedade. É por isso que tantos que tentam cocriar com pressa fracassam, e tantos que cocriam com calma florescem. Alguém pode repetir palavras de poder 1000 vezes por dia, mas se estiver vibrando medo, solidão ou urgência, o que ecoa é o medo, não a frase. No instante em que a intenção interna se torna limpa, não perfeita, mas sincera, o mundo responde de maneira diferente. A resposta não começa no cenário externo, começa dentro, como uma quietude, como um saber, como uma sensação profunda de que o caminho já está traçado e você só precisa caminhar com ele. E quando essa confiança chega, algo profundo acontece. Você não precisa mais provar nada para o mundo. Não precisa mais correr atrás do que é seu. Não precisa mais mendigar sinais.
Você anda com o universo e não contra ele. As coincidências se multiplicam não porque você está sendo favorecido, mas porque finalmente está afinado. Afinado com o tempo certo. Afinado com seu próprio ritmo interno. Afinado com aquilo que sua alma sempre soube, mas que a mente, por medo, tentava controlar. A vida começa a te encontrar onde você está e não onde você se desespera para chegar. Há histórias que mostram como esse ponto de virada pode alterar destinos inteiros. Imagine alguém que por meses ou anos sente um chamado sutil para mudar de cidade. Não sabe explicar, não há lógica aparente. Apenas uma sensação profunda de que o ciclo terminou. Enquanto resiste, a vida começa a estagnar. Relacionamentos se esvaziam, o trabalho perde brilho, as coincidências negativas aumentam. Pequenos desconfortos, pequenas fricções, pequenos sinais dizendo, mova-se. E quando essa pessoa finalmente escuta, quando deixa de lutar contra a intuição e segue o chamado, algo extraordinário acontece. Ela chega num lugar onde tudo parece se encaixar com naturalidade. Conhece pessoas que aceleram seu propósito. Encontra oportunidades que jamais encontraria se permanecesse onde estava. Não porque a mudança geográfica foi mágica, mas porque o movimento interno criou o externo. Ela não fugiu da vida, ela atendeu à vida. Esse tipo de sincronicidade não é privilégio de poucos. Não é dádiva mística concedida a almas especiais. É o resultado natural de quem aprende a ouvir. Porque o universo não escolhe favoritos, ele escolhe ressonância. E ressonância não é conquista, é lembrança. Não nascemos desconectados. Nós nos desconectamos pelo caminho, mas a conexão sempre pode ser retomada quando paramos de lutar com o invisível e começamos a dançar com ele. Quando trocamos o desespero pela presença. Quando trocamos a rigidez pela sensibilidade. Quando trocamos o medo de errar pela coragem de sentir. O ponto de virada chega quando entendemos que o universo não fala com gritos, mas com ecos. Ele ecoa nossa vibração, nossas emoções profundas, nossos estados internos mais verdadeiros. Ele não nos arrasta, ele nos chama. Ele não nos obriga. Ele nos convida. E quando aceitamos esse convite com humildade e confiança, deixamos de ser passageiros e nos tornamos navegadores, não do tempo, não do destino, mas da própria consciência. E então percebemos o que sempre esteve ali, paciente, à espera da nossa maturidade emocional. O universo não fala, ele ecoa, ele reflete. Ele responde ao que você é, não ao que você diz. Ele entrega o que ressoa com seu estado interior, não com seu desejo superficial. E quando essa verdade se instala dentro de você, o mundo deixa de ser algo a ser decifrado e passa a ser algo a ser sentido. Você não caminha mais pedindo sinais. Você caminha sabendo que, se estiver em ressonância, o caminho sempre se revelará. E se ainda não se revelou, não é porque falta resposta, é porque ainda existe algo dentro que está aprendendo a ouvir. A partir desse ponto, a vida deixa de ser espera e passa a ser encontro. Não encontro com o futuro, mas encontro com o agora. E no agora, quando estamos inteiros e despertos, percebemos que nunca estivemos abandonados. Nunca estivemos perdidos. Nunca estivemos desconectados. Apenas estávamos aprendendo a lembrar. A um instante, depois de tudo o que foi vivido, estudado, sentido e questionado, em que a busca deixa de ser busca e se torna reconhecimento. Reconhecimento de que a vida nunca foi um enigma cruel, nem uma sequência aleatória de acontecimentos desconectados, mas uma conversa silenciosa entre você e aquilo que existe além do que os olhos alcançam. Não uma conversa feita de palavras, mas de ressonâncias. Não uma explicação lógica, mas uma percepção íntima. Não um caminho imposto, mas um caminho que se revela conforme você se torna capaz de vê-lo. Durante muito tempo, talvez você tenha se esforçado para entender o universo, como se ele fosse um sistema de sinais externos esperando ser decifrado. Tentou interpretar coincidências, procurar justificativas espirituais, encontrar respostas na ciência, nos livros, nas crenças, nos mestres, nos métodos. Não porque você estivesse perdido, mas porque estava tentando compreender algo que sempre esteve dentro de você, embora silenciado pelo ruído da pressa, da ansiedade, da necessidade de controle, da busca por certeza. Mas o que você procura quando chega aqui não é mais certeza, é sintonia. E sintonia não nasce da luta para entender,
nasce da quietude para sentir. Chega um ponto em que você percebe que o universo não está tentando te ensinar algo fora de você. Ele está tentando te fazer lembrar o que já sabe por dentro. Ele não envia mensagens para quem está correndo. Ele se revela para quem está presente. E presença não é um ato físico, é um estado de consciência. Estar presente é respirar sem antecipar o próximo passo. É sentir sem medo do que a emoção vai mostrar. É observar a vida sem impor a ela o peso das suas expectativas, mas também sem se abandonar para o acaso como se você não tivesse participação. Porque você tem. Não como alguém que controla, mas como alguém que coexiste e cocriena. O universo não é um teatro onde você assiste. É um espaço onde você participa. E cada pensamento profundo, cada emoção sincera, cada mudança interna, cada gesto silencioso de coragem, molda um pouco daquilo que volta para você. Não porque exista um mecanismo místico de recompensa, mas porque vibração é linguagem. E o universo conversa nessa linguagem. Quando você está em paz, o mundo ao redor parece se organizar com mais fluidez. Quando está em expansão, oportunidades surgem. Quando está em dor não acolhida, repetições aparecem para que você veja onde ainda sangra. Quando está em verdade, pessoas certas chegam, caminhos se abrem, sinais se tornam evidentes. Não porque exista favoritismo, mas porque existe sintonia. E quando não está em sintonia, a vida não te abandona, ela te convida. Insiste, repete padrões, não para te punir, mas para te lembrar de olhar para dentro de novo. A vida não fala como um conselheiro externo. Ela responde como um espelho. Se você teme ser abandonado, encontra situações que revelam sua ferida para que possa curá-la. Se você deseja ser amado, mas teme ser visto, vive encontros mornos até aprender a se expor com verdade. Se busca propósito, mas não sustenta silêncio interno, recebe distrações, até aprender a ouvir sua própria frequência. O universo não te fecha portas. Ele te mostra quais portas pertencem à sua vibração atual. E quando a vibração muda, as portas mudam com ela. Esse entendimento não transforma a vida em um espetáculo de perfeição constante. Não elimina desafios, perdas, frustrações ou silêncios, mas transforma sua relação com eles. Porque, quando se vive desperto, o sofrimento não é mais sinal de fracasso, é sinal de transição. Não é castigo, é lapidação. Não é caos, é crescimento. Cada queda se torna recomeço. Cada silêncio se torna incubação. Cada aparente atraso se torna alinhamento invisível. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. E, nesse momento, você descobre algo que antes parecia poético, mas agora é concreto. O universo não grita, não empurra, não pressiona. Ele ecoa. Ele devolve aquilo que você é, não aquilo que você finge ser. Ele responde ao que seu corpo sente, não ao que sua boca diz. Ele se comunica com sua vibração mais profunda, não com seus medos, não com seus esforços desesperados, mas com sua verdade. E a verdade, quando aceita com humildade, não dói. Ela liberta. Liberta da ilusão do controle absoluto. Liberta da necessidade de agradar. Liberta da ansiedade de prever. Liberta da comparação, da urgência, da autossabotagem emocional. Liberta do pensamento de que tudo depende apenas de você. E, ao mesmo tempo, liberta da fantasia de que nada depende de você. Essa maturidade, de saber que você é parte e não dono, inaugura uma nova forma de existir. Você não espera mais sinais para viver. Você vive em estado de sinal. Você não busca evidências de que está no caminho, você se torna o próprio caminho. Você não pergunta se o universo está te ouvindo. Você sente que você e ele nunca estiveram separados. Essa é a verdadeira espiritualidade silenciosa. Aquela que não precisa ser exibida, explicada ou defendida. Porque ela não é crença. É estado. E, quando esse estado se estabiliza, até o silêncio tem música. Até o vazio tem presença. Até o desconhecido tem direção. Você se torna íntimo do invisível. Não por arrogância, mas por intimidade. Não por controle, mas por confiança. Não por querer garantir o resultado, mas por confiar no processo. E nessa confiança, o medo perde força. A pressa perde voz. A dúvida perde espaço. O ego perde autoridade. E o ser finalmente vive. Então, ao fechar este ciclo, talvez você perceba que não veio até aqui para aprender sobre sincronicidade. Veio para lembrar quem você é,
Quando para de duvidar de si e para de tentar manipular a vida com a mente. Você não está aqui para tentar controlar o universo. Está aqui para cooperar com ele. Não está aqui para decifrar códigos escondidos, mas para decodificar o que pulsa dentro de você. O universo não se complica. É o medo que complica. O universo não exige esforço desmedido. É o ego que exige. O universo não exige explicação. Ele exige presença. E, agora que você chegou até aqui, respira dentro desta verdade silenciosa. O universo não fala, ele ecoa. E, se você aprender a ouvir esse eco, perceberá que ele sempre esteve respondendo a você. Talvez não da forma que você pediu, mas da forma que você precisava para crescer, despertar, expandir e, enfim, lembrar. Lembrar que nunca caminhou sozinho, nunca foi deixado de lado. Nunca esteve desconectado. Apenas estava amadurecendo para perceber a linguagem com que a vida conversa. A partir daqui, não se trata mais de procurar sinais. Se trata de se tornar alguém que vive em estado de percepção. Não se trata mais de se proteger da vida. Se trata de se abrir a ela. Não se trata de controlar o que virá. Se trata de estar desperto o suficiente para responder ao que chega. E nesse estado, cada passo é guiado, cada silêncio é fértil, cada encontro é significativo, cada desvio é caminho. E cada acontecimento, por mais simples que pareça, se torna parte de uma dança entre você e o todo. A sincronicidade, então, deixa de ser fenômeno e se torna modo de ser. E quando isso acontece, você não pergunta mais se está no fluxo. Você percebe que sempre esteve, apenas não sabia escutar. Agora você sabe. E o universo, silencioso e vasto, continuará ecoando sua vibração, para que você nunca esqueça que ele não precisa falar para guiar. Basta você estar presente para ouvir.